Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui comigo, o professor Gabriel. E nessa aula de hoje nós vamos falar de biomoléculas importantíssimas para todo e qualquer ser vivo. Nós vamos falar dos aminoácidos e das proteínas e compreender como essas biomoléculas orgânicas transformam a tua informação genética em características e mais, como é que elas contribuem de múltiplas formas através de suas muitas funções no teu organismo para que ele sobreviva. Então, vem comigo que hoje a gente vai estudar bastante sobre os aminoácidos e as proteínas. As proteínas são as macromoléculas mais abundantes dos seres vivos. Estão presentes em todos os tipos celulares em múltiplas formas. E mais, essas macromoléculas são indispensáveis porque são os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Então é como se fosse o seguinte: se no teu DNA tem uma informação sobre uma característica tua, essa informação só se tornará você mediante a síntese proteica. Da mais simples das bactérias até o mais complexo dos seres vivos, como o próprio ser humano, as proteínas serão constituídas por um conjunto onipresente de 20 aminoácidos. E esses 20 aminoácidos vão se combinar de muitas formas, das mais variadas formas, para dar origem a centenas, milhares, talvez até milhões de proteínas diferentes. Eu não sei quantas proteínas existem, porque a combinação de diversos aminoácidos, daqueles 20 tipos de aminoácidos que eu acabei de mencionar, em quantidades diferentes, vão dar origem a proteínas inimagináveis, responsáveis por características únicas suas e até mesmo pela formação de outras biomoléculas que não são necessariamente estruturais, mas que desempenham funções específicas no teu organismo para garantir a tua sobrevivência. Então imaginem que as proteínas não apenas são convertidas em suas características, mas elas também atuam de múltiplas formas no teu corpo para garantir que você sobreviva. E sobre isso nós vamos conversar mais para frente, mas eu preciso que vocês entendam que a unidade básica das proteínas são os aminoácidos. E para ser mais exato, 20 aminoácidos vão formar as diversas proteínas que existem nos seres vivos. Essas proteínas vão ser oriundas das combinações desses 20 aminoácidos. Muita gente me pergunta: Gabriel, só existem 20 aminoácidos? E a resposta é não. Existem milhares de aminoácidos. O que é necessário para ser um aminoácido? Essas biomoléculas apresentam isso aqui. Essa é a molécula que caracteriza um aminoácido. É como se fosse a farda ou o crachá do nosso aminoácido. Toda molécula que apresentar essa estrutura aqui vai ser considerada um aminoácido. Percebam que na estrutura ao lado temos um carbono alfa, que acima dele tem um hidrogênio, claro, ligado a ele para completar aí as suas 4 ligações covalentes. De um lado nós temos o grupo amino, ou grupo amina, melhor dizendo, e do outro nós temos a função orgânica conhecida como ácido carboxílico. E aí percebam os nomezinhos: aminoácido. Então, amina é o primeiro grupo e o segundo é o grupo ácido carboxílico, aminoácido. Deu para sacar? E mais, o que é a amina? A amina é o CnH2, que a gente compreende aqui na figura ao lado. E o que é o ácido carboxílico? É um carbono com uma dupla ligação com oxigênio, ao mesmo tempo que tem uma ligação simples com um outro oxigênio que está ligado também a um hidrogênio. Isso vocês podem perceber na figura ao lado. Essa camiseta aqui, esse crachá do aminoácido, vai, vamos dizer assim, identificá-lo enquanto aminoácido.
Mas o que tem no radical, que a gente chama de R, vocês estão vendo aqui na figura, esse R é o diferencial. O que tiver ali no radical é o que vai tornar um aminoácido de um tipo ou outro. Então, diversos aminoácidos podem existir. Basta ter essa estrutura aqui. Mas o que vai definir se ele é um aminoácido que atua em seres vivos ou não é o complemento, ou seja, é o radical. Os aminoácidos são os componentes fundamentais das proteínas. Eles estão presentes em toda e qualquer proteína. Alguns deles vocês são capazes de produzir. Nós somos capazes de produzir. Esses são classificados como aminoácidos não essenciais ou aminoácidos naturais. Por quê? Porque nós conseguimos produzir. Então nós não precisamos o quê? Nos alimentar de uma fonte nutricional que traga eles para o nosso corpo. Então, lembre-se, aqueles que eu produzo, que vocês produzem, são os aminoácidos o quê? Não essenciais, também chamados de aminoácidos o quê? Naturais. São naturais, nossos, naturais. Formam-se naturalmente. Mas aqueles que são considerados como não naturais ou como essenciais são aqueles que você precisa adquirir através da sua alimentação. Lembre-se disso. São os aminoácidos que você deve adquirir através da sua alimentação. E quando o pessoal pergunta, professor, quais são os alimentos ricos em proteínas? Aí, geralmente, os livros, os professores respondem na lata, que são ricos em proteínas. As carnes, os derivados do leite e os ovos. E esquecem muitas vezes dos cereais e de outros vegetais que apresentam grandes quantidades de proteína, como por exemplo a soja. Então nós temos vegetais sim com grandes quantidades de proteínas e que podem suprir inclusive a necessidade nutricional do indivíduo da espécie humana quando mesmo decide optar por uma alimentação baseada apenas em alimentos de origem vegetal, ok? Então existe sim essa possibilidade e não esqueçam que existem proteínas também em vegetais. Os aminoácidos histidina, serina, cisteína, tirosina e arginina são motivos de muitas noites mal dormidas de diversos cientistas, diversos pesquisadores, porque eles são essenciais apenas em indivíduos que estão em desenvolvimento, ou seja, em jovens, em crianças, em adolescentes, mas depois de um tempo não são obrigatoriamente essenciais. Além disso, eles podem ser essenciais em algumas condições patológicas específicas, mas geralmente não são essenciais para toda a vida. Portanto, alguns teimam em dizer que eles são essenciais, outros teimam em dizer que eles são não essenciais e, bom, criou-se uma designação específica para eles, a designação de condicionalmente essenciais. Estão aí na tela para vocês darem uma olhadinha neles. Mais uma vez eu devo falar a vocês da síntese por desidratação. Esses múltiplos aminoácidos que nós temos podem se combinar formando uma cadeia linear. Essa sequência linear é dada através de ligações covalentes que vão ocorrer entre os múltiplos aminoácidos a partir de uma síntese por desidratação. Nesta síntese, um aminoácido perde um hidrogênio lá do grupo amina, enquanto outro aminoácido que quer se ligar a ele vai perder uma hidroxila, aquele OH presente lá naquele ácido carboxílico. E ao perder aquela hidroxila e o outro perder o íon de hidrogênio, aqueles dois aminoácidos vão se unir a fim de se estabilizar molecularmente falando e construir um dipeptídeo, tá? Dipeptídeo.
Esse dipeptídeo pode se juntar a mais um aminoácido, formando um tripeptídeo, e por aí vai. E posteriormente nós vamos ter a formação de uma proteína, uma molécula bem mais complexa, feita de dezenas, centenas e até milhares de aminoácidos. As proteínas ainda podem ser classificadas em 4 tipos: as proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. As proteínas primárias são dadas apenas por sequências lineares de aminoácidos, como vocês podem ver na tela. Já as secundárias apresentam uma espécie de espiralização desta estrutura linear proteica e apresentam essa forma mais específica tendo em vista a estabilidade da molécula. Então elas tentam tornar-se mais estáveis. Posteriormente elas vão se organizando de um modo a ter um grau de complexidade cada vez maior e dão origem a uma proteína terciária. E por fim, as proteínas terciárias começam a se acoplar a outras, formando um complexo proteico chamado de proteína do tipo quaternária. E todas as imagens nos mostraram mais ou menos como é que isso funciona. A questão é, às vezes ocorre a desnaturação proteica. O que é isso? É você pegar uma forma proteica mais complexa e torná-la mais simples. Assim como ocorre a renaturação proteica, que é quando você pega uma proteína mais simples e torna ela mais complexa. Isso geralmente é um processo mais natural. E o inverso, por isso, desnaturação, é um processo meio que de tentativa de quebra da molécula proteica e torná-la mais fácil de ser quebrada as suas ligações covalentes e possivelmente extrairmos os seus aminoácidos componentes. E a partir daí eu apresento a vocês as funções das proteínas. Existem várias funções, como a função de regulação, de defesa, de transporte, de nutrição, estruturação, movimentação e enzimática. Eu gosto de atribuir essas 7 funções aí às proteínas no geral. Geralmente, quando eu estou trabalhando o conteúdo em específico, eu trato de cada um desses tipos. Então, eu vou apresentá-lo de forma mais rápida para que vocês entendam como é que as proteínas de fato funcionam. Por exemplo, a princípio eu tenho a insulina e o glucagon, que são proteínas de regulação. A insulina ela permite a entrada da glicose nas células. Então é muito comum que quando você absorva carboidrato a partir da sua nutrição, você obtenha o carboidrato a partir da sua nutrição, esse carboidrato seja fracionado na forma de glicose e a glicose só vai entrar na tua célula se houver insulina sendo liberada pelo pâncreas na tua corrente sanguínea. A insulina vai lá, abre a tua célula e permite a entrada da glicose. E o glucagon fecha. Ou seja, por que eles são considerados, né, a insulina e o glucagon são consideradas proteínas de regulação? Porque elas regulam a entrada e a não entrada da glicose na tua célula. Então, é um dos tipos de função de proteína. Outro tipo de proteína, né, outra função de proteína é a de defesa, como é o caso do anticorpo. Na verdade, todo organismo patógeno, né, causador de doenças, ele tem um antígeno na sua superfície, que no caso é uma proteína que sinaliza o tipo dele. Teu organismo, quando pega uma dada doença, faz com que os seus linfócitos migrem até o lugar onde está esse parasita e identifique ele, né? E coloque um sinalizador, que são os anticorpos. Esses anticorpos vão atuar sinalizando que aquilo ali é um organismo estranho, é um parasita, é um patógeno, e outras células tuas, como é o caso do macrófago, vão lá e vão degradar essas bactérias, esses vírus, esses organismos parasitas. Então, atuam também como defesa do teu corpo e sinalizadores
para que de imediato se reconheça um parasita. Além disso, tem a proteína de transporte, como é o caso da hemoglobina, uma proteína presente nas células sanguíneas, que vocês devem ter conhecido elas no fundamental como glóbulos vermelhos, mas agora no ensino médio vocês conhecerão melhor como hemácias, ou ainda mais, como é o mais correto, as chamadas de eritrócitos, certo? As células sanguíneas que obtêm aí os gases de oxigênio e gás carbônico, são os eritrócitos. Os eritrócitos fazem o transporte do O2 para todo o teu organismo e pegam o CO2 das tuas células e levam para o pulmão para ser liberado na forma de expiração. E aí, automaticamente, eu tenho o transporte de gases mediado por uma proteína. Além disso, nós temos as proteínas de nutrição, como é o caso do vitelo, que está armazenado no saco vitelínico, que é o que vai de imediato nutrir inicialmente os organismos embrionários. Ele é muito presente em nossa espécie no saco vitelínico, mas também temos nos ovos de diversos répteis, aves, até peixes, utilizam esse sistema de nutrição com uma proteína que irá subsidiar o indivíduo em suas fases iniciais. Quem também usa é o próprio vegetal, que tem o endosperma, que é, na verdade, uma proteína de nutrição. Na verdade, o endosperma é muito mais complexo que isso, mas eu vou ficar só com essa informação por enquanto. Nas aulas de botânica, a gente entende melhor como funciona esse endosperma, mas ele vai nutrir o indivíduo durante seu período embrionário. É o que a gente vê, por exemplo, do feijãozinho sendo inserido lá no algodão, que ele cresce mesmo sem nutrientes durante um bom tempo. E aquele feijãozinho vai obter o nutriente exatamente de uma proteína de nutrição. Além disso, nós temos as proteínas de estruturação, como é o caso do colágeno. E aí nós temos, como diria a musiquinha do Chapatin, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o colágeno tua célula concentre. A juventude nunca morrerá. Então, fazendo essa minha paródia estranha sobre a música do Chapatin, na verdade, eu estou dizendo que a célula ela acumula colágeno quando ela é jovem. Então, ela tem um aspecto mais jovial. Conforme você vai envelhecendo a pele, o colágeno diminui e as rugas começam a aparecer. Ok? Então, o colágeno é uma proteína de estruturação, assim como a queratina. Tá? Bom, além disso, nós temos as proteínas de movimentação, como é o caso da actina e da miosina, que são as proteínas que constituem o músculo e de imediato deslizam, fazendo esse efeito sanfona que vocês podem ver na imagem, mediante a presença de íons, a fim de que você possa controlar o processo de relaxamento e contração do órgão, a fim de que você faça movimento. Por isso, função de movimentação das proteínas. E existe a proteína enzimática, que funciona num processo chamado de chave-fechadura. Esse processo chave-fechadura nada mais é do que uma proteína enzimática que, de imediato, em condições propícias de acidez, basicidade, de temperatura, ela funciona para um dado substrato, que é uma substância que eu desejo quebrar, e aí eu coleto essa substância e realizo uma reação hidrolítica, onde eu insiro água nessa substância para quebrá-la de imediato em dois produtos. É o que acontece, por exemplo, na própria quebra de outras proteínas, os dipeptídeos. Quando eu fiz aquele processo de síntese por desidratação, eu uni dois aminoácidos para formar uma proteína. Mas eu também posso quebrar um dipeptídeo e formar dois aminoácidos. Assim como eu posso quebrar uma molécula de sacarose e formar glicose e frutose, como vimos na aula anterior. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero também que vocês tenham compreendido melhor os aminoácidos e as proteínas. Eu espero vocês na próxima aula, na qual
trataremos sobre o conteúdo dos maravilhosos ácidos nucleicos. Um cheiro bem grande e até mais.